Voltamos nessa aula a conversar sobre parcelas não integrantes do salário de contribuição, tá? Parágrafo 9º do regulamento repete o texto da Lei 8.212 dizendo o seguinte, que não integram o salário de contribuição para os fins desta lei exclusivamente os benefícios da Previdência Social nos termos e limites legais. Então, exclusivamente, começa aí com um e nós vamos embora, com vários incisos, tá? São várias as parcelas não integrantes, mas são apenas essas que nós vamos examinar aqui no parágrafo 9º. Então, o benefício da Previdência não integra o salário de contribuição, tá? Ressalvado o disposto no parágrafo 2º. Você nem viu o parágrafo 2º, mas você já sabe do que ele trata. Do salário maternidade. Porque o salário maternidade é o único benefício que integra o salário de contribuição. Auxílio-doença não integra. E a complementação do auxílio-doença, sim ou não? Depende. Se for uma complementação para todos os empregados, não integra. Se a empresa entender de complementar o auxílio-doença somente para alguns, por mais justo que seja o motivo dela ter selecionado esses trabalhadores, é salário de contribuição. A aposentadoria não gera contribuição, a auxílio-acidente não integra o salário de contribuição enquanto base de cálculo, mas vai ser utilizado como se salário de contribuição fosse para calcular o salário de benefício para a renda das aposentadorias. Nós já vimos isso, tá? Salário família, quando for pago nos termos e limites legais, não é salário de contribuição. Se fugir dos termos e limites legais, passa a ser considerado aquele pagamento de cotas como sendo um pagamento de natureza remuneratória, portanto, salário de contribuição. Vamos lá. Ajuda de custo e o adicional mensal do aeronauta. Então, agora nós vamos parar para examinar o que é essa ajuda de custo e o que é esse adicional. Tá? E aqui o artigo 27 da Lei 5.929 nos explica o seguinte, que quando um aeronauta ele é transferido, seja provisória ou permanentemente, tá? Considera-se base do aeronauta a localidade onde o mesmo está obrigado a prestar serviço e na qual deve ter domicílio. E o que é a transferência provisória, tá? É o deslocamento do aeronauta de sua base por período inferior ou igual a 120 dias para prestar serviços temporários sem mudança de domicílio. E ele retorna, a seu local de domicílio, então logo cessa a incumbência que lhe foi cometida. Então ele está a serviço em outra base, tá? Por conta de uma transferência provisória, ele recebe o adicional. Quando a transferência é permanente, o deslocamento com mudança de domicílio, ele é por período superior a 120 dias. E nesse caso de transferência permanente, tá, com mudança de domicílio, ele vai receber uma ajuda de custo. Vamos lá. Então, no caso de transferência provisória, o empregador desse aeronauta é obrigado a pagar, ao aeronauta, além do salário, um adicional mensal, nunca inferior a 25% do salário recebido na base. Então, transferência provisória, um adicional será pago todo mês, que não vai ser inferior a 25% do salário. Então, a transferência provisória envolve um deslocamento de até 120 dias. Na transferência permanente, o aeronauta, além do salário, terá assegurado o pagamento de uma ajuda de custo, nunca inferior ao valor de 4 meses de salário para indenização de despesas de mudança e instalação na nova base, bem como seu transporte por conta da empresa. E diz que não se incorpora a remuneração do aeronauta ou adicional de que trata aquele parágrafo 2º, sendo que o pagamento desse adicional cessa a partir do momento que ele voltou para o seu domicílio, tá? Então, para nós, o que interessa aqui? Que o adicional pago em caso de transferência provisória e o ajuda de custo paga em razão de transferência permanente ao aeronauta não são considerados salários de contribuição desde que efetuados nos estritos termos previstos na Lei 5.929.
29. Vamos lá, tá? A parcela in natura recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego não se considera como sendo salário de contribuição. Então, vamos lá. Essa Lei 6.321, ela cria o Programa de Alimentação do Trabalhador, de modo que as empresas concedam, façam adesão ao programa, concedam a alimentação nos termos do programa e essas empresas vão poder deduzir do lucro tributável o montante que gastaram com a alimentação dos seus empregados. Então, as pessoas jurídicas poderão deduzir do lucro tributável para fim de imposto sobre a renda o dobro das despesas comprovadamente realizadas no período base em programas de alimentação do trabalhador previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Opa, volta aqui, tá? E esses programas, de alimentação deverão conferir prioridade ao atendimento dos trabalhadores de baixa renda e limitar-se-ão aos contratados pela pessoa jurídica beneficiária. E o Ministério do Trabalho e Emprego, ele vai cuidar de examinar e aprovar os programas de alimentação, inclusive zelando pela qualidade da alimentação fornecida. E o artigo 3º diz com todas as letras que não se inclui como salário de contribuição a parcela paga in natura pela empresa nos programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho. Então, a alimentação, ponto, é utilidade, integra o salário de contribuição. A alimentação com PAT não integra o salário de contribuição. PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador, tá? A alimentação em canteiro de obra em localidade distante, que exija deslocamento e estada no canteiro, lá longe da moradia do trabalhador, é instrumental para o trabalho e não pelo trabalho realizado, não gera contribuição. Então, vocês têm que ter cuidado para contextualizar esse fornecimento de alimentação para entender se é uma simples utilidade que integra o salário de contribuição ou se é, na verdade, alimentação com previsão legal de não incidência ou alimentação de caráter instrumental. Também não integra o salário de contribuição as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias, de que trata o artigo 137 da Consolidação das Leis do Trabalho. Então, o artigo 134 fala, que as férias vão ser concedidas por ato do empregador em um só período nos 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. Então, 12 meses para adquirir direito às férias, 12 meses seguintes para que o trabalhador possa gozar as suas férias. Sempre que as férias forem concedidas após o prazo de que trata o artigo 134, os 12 meses do período de concessão, o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração, tá? Então, essa multa que é paga pelo empregador, que é a dobra das férias, ela tem natureza indenizatória e ela não gera contribuição, tá? Eu não trouxe aqui, mas eu vou voltar. Quais são as outras modalidades de férias indenizadas, que são, férias com mais 1/3. Férias proporcionais e férias vencidas. Férias proporcionais, quando o trabalhador ainda não tem um período aquisitivo e ele é mandado embora, ele vai receber, a título de férias proporcionais, 1/12 para cada mês ou fração de 15 dias ou mais que ele trabalhou, acrescidas de 1/3 constitucional. Se as férias proporcionais não geram, o terço delas também não vai gerar contribuição, dentro daquela lógica de que o acessório segue o principal. As férias não geram contribuição, as proporcionais, o terço calculado sobre essas férias também não, tá? No caso das férias vencidas, elas são pagas quando o indivíduo ele é mandado embora já tendo conquistado um período de férias. Ele já cumpriu o período, de aquisição, não chegou a tirar férias relativas àquele período aquisitivo e ele é mandado embora e esse valor que ele já conquistou de 30 dias de férias,
ele vai receber na rescisão acrescido de 1/3, essas férias também não geram contribuição. Nem as férias vencidas, nem o terço. Também não são, né, integrantes do salário de contribuição a indenização compensatória de 40% do montante depositado no Fundo de Garantia, né, no FGTS, como proteção à relação de emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa, conforme previsto no inciso 1 do artigo 10 do ADCT. O ADCT, lá no inciso 1, fala que fica limitada a proteção, né, nele referida, ao aumento para 4 vezes da porcentagem prevista no artigo 6º da Lei 5.107. Vamos lá. Tá? Então, aqui nós temos, né, a referência, tá, ao artigo 7º, inciso 1 da Constituição, até que seja promulgada a lei complementar, a que se refere ao artigo 7º, inciso 1, a indenização paga ao trabalhador demitido, né, sem justa causa, arbitrariamente, vai ser de 40% do valor do depósito. Aí o inciso 1, ele garante relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, que é esse valor hoje existente de 40% do depósito do FGTS. A lei referenciada ali no ADCT, a Lei 5.107, ela cria o FGTS, ela foi revogada pela Lei 7.839, que por sua vez foi revogada pela Lei 8.036, sendo que essa Lei 8.036 dispõe sobre o FGTS, tá? E quer dizer, as outras, né, foram revogadas, mas mantém-se de qualquer forma a indenização de 40% do valor dos depósitos. E como a indenização não gera contribuição. Também não gera contribuição a indenização por tempo de serviço anterior à Constituição de 88, que é devida ao empregado que naquele período, até a Constituição Federal de 88, era não optante pelo Fundo de Garantia. Até 88 eu encontrava trabalhadores optando pelo FGTS, trabalhadores não optando pelo FGTS. Então, quem era optante pelo FGTS tinha aquela indenização calculada, aplicando um percentual em cima dos depósitos. Os não optantes tinham uma indenização que dependia se eles tinham menos ou mais de 10 anos de serviço, tinham ou não estabilidade, tá? E era chamada indenização do trabalhador não optante. A partir da Constituição de 88, todos passaram a condição de optantes pelo FGTS. No caso de despedida sem justa causa do empregado nos contratos por prazo determinado, tá? Essa indenização não gera contribuição. Foi indenização, não gera contribuição. Qual é a única indenização que gera contribuição? Aviso prévio indenizado. Então, nos contratos que tem um termo estipulado, o empregador que sem justa causa despedir o empregado vai lhe pagar a título de indenização e pela metade a remuneração a que teria direito até o término desse contrato, tá? Então, existe aqui como, né, se calcula a execução do que dispõe o presente artigo, cálculo da parte variável incerta, será feito de acordo com o prescrito para o cálculo da indenização referente à rescisão de contratos por prazo determinado. Quando tem parte variável, né, além do salário, uma parte variável da remuneração. Então, foi indenização? Não gera contribuição, não é salário de contribuição. Vamos lá. A indenização do tempo de serviço do safrista, quando da expiração normal do contrato. Esse artigo 14, né, da Lei 5.889, diz que expirando normalmente o contrato de trabalho, a empresa pagará ao safrista a título de indenização do tempo de serviço e importância correspondente a 1/12 do salário mensal por mês de serviço ou fração superior a 14 dias. Então, essa indenização paga ao safrista também não é salário de contribuição. Também não são considerados como salário de contribuição os valores pagos a título de PDV. Teve uma questão no passado, prova de auditor da CESP, em que o indivíduo recebia um valor de saldo de salários, ele ia sair da empresa, recebia os dias que ele tinha trabalhado, saldo de salário, no valor de, vamos dizer que fosse de R$2.000. E recebia a título de
plano de incentivo à demissão, de PDV, né, aqui, plano de demissão voluntária, um valor de R$100 mil. Na questão, basicamente, vinham essas duas rubricas. Não sei se vinha também 13º, mas enfim. Aqui, saldo de salários é a remuneração proporcional aos dias que ele ainda trabalhou. Isso aqui é salário de contribuição, gera contribuição. Mas este valor de R$100 mil pago, né, para incentivo à demissão não é salário de contribuição, ok? Próximo. Aviso prévio indenizado. Vejam que o regulamento trazia, né, nessa linha F, como parcela não integrante o aviso prévio indenizado. Isso aqui foi revogado, tá? Antes, o aviso prévio indenizado era considerado não integrante, houve uma mudança, passou a ser parcela integrante do salário de contribuição. Por quê? Número 1, esse período vai ser contado, tá? Para tempo, era contado na CLT para tempo de serviço, ele deverá ser computado como tempo de contribuição. Segundo, a lei não trazia o aviso prévio indenizado como parcela não integrante. Então, a lei não prevê como parcela não integrante essa rubrica e o regulamento vem e diz que é parcela não integrante. O regulamento, né, passou além daquelas previsões da lei, isso não poderia acontecer. A gente vai ver que tem umas reembolso babá e seguro que aparece aqui, tá? Mas são realmente não integrantes. Vamos lá. Indenização por dispensa sem justa causa no período de 30 dias que antecede a correção salarial, tá? Então, o que acontece aqui? A Lei 7.238 diz que o empregado dispensado sem justa causa, no período de 30 dias que antecede a data de sua correção salarial, terá direito à indenização adicional equivalente a um salário mensal, seja ele optante ou não pelo FGTS. Então, o empregado demitido sem justa causa nos 30 dias que antecedem o seu aumento, ele vai ter que ser reparado pela empresa, indenizado, e essa indenização não tem caráter remuneratório, não é salário de contribuição, não gera contribuição. As indenizações previstas nos artigos 496 e 497 da CLT não integram o salário de contribuição. 496. Quando a reintegração do empregado estável for desaconselhável, dado o grau de incompatibilidade resultante do dissídio, e especialmente quando for empregador pessoa física, o Tribunal do Trabalho poderá converter a obrigação em indenização devida nos termos do artigo 497. Então, a indenização paga pelo empregador ao trabalhador demitido enquanto ele era estável não é considerada salário de contribuição. Extinguindo-se a empresa sem a ocorrência de motivo de força maior, ao empregado estável despedido é garantida a indenização por rescisão do contrato por prazo indeterminado, paga em dobro. Essa indenização não é salário de contribuição, não gera contribuição. Também não integra o salário de contribuição o abono de férias na forma dos artigos 143 e 144 da CLT. No caso do artigo 143, nós temos que é facultado ao empregado converter 1/3 do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes. Então, 30 dias de férias, até 10 dias, o trabalhador pode vender e receber um abono pecuniário, tá? Esse abono não é considerado salário de contribuição, tá? Vamos lá. O artigo 144 diz que o abono de férias, de que trata o artigo anterior, ou seja, da venda de férias, bem como concedido em virtude de cláusula do contrato de trabalho, do regulamento da empresa, de convenção acordo coletivo, desde que não excedente de 20 dias do salário, não integram a remuneração do empregado, tá? Para os efeitos da legislação do trabalho. Então, o abono de férias do artigo 144, que corresponderia a um ganho a mais por ocasião de férias, na condição de corresponder até a 20 dias de férias. Então, o trabalhador sai de férias com mais dinheiro no bolso,
leva esse abono que no total ele não pode exceder a 20 dias da remuneração, não é salário de contribuição. Se exceder a 20 dias da remuneração, é salário de contribuição. Não integram o salário de contribuição os ganhos eventuais e os abonos, mas atenção, eu vou mudar a cor da caneta. Não integram o salário de contribuição, tá? Os abonos expressamente desvinculados do salário por força de lei. Então, vamos colocar aqui, abono do PIS/PASEP, abono pecuniário da venda das férias, e abono expressamente desvinculado do salário por lei. Eu vou diminuir aqui, colocando em vez de por força de lei, por lei. Então, eu tenho um aqui, abono. Tenho o abono pecuniário, ou do PIS/PASEP, tenho o abono pecuniário e tenho o abono expressamente desvinculado do salário por força de lei. Esse aqui não é salário de contribuição. Este aqui não é salário de contribuição, como não é o abono do artigo 144. O abono do PIS/PASEP não é salário de contribuição. E esse aqui? Esse aqui, abono ponto, é salário de contribuição. Como a legislação está aqui, ela referencia as parcelas não integrantes e cita 3 abonos como não integrantes, faz parecer que abono nunca integra o salário de contribuição, mas não é assim. O abono do PIS/PASEP não é salário de contribuição, o abono pecuniário também não. O abono expressamente desvinculado do salário por força de lei, não. Mas abono ponto é salário de contribuição, tá? Licença prêmio indenizada, tá? Cuidado, algumas categorias mantêm o direito à licença prêmio e inclusive direito a converter essa licença em pecúnia. Então, vamos ver aqui. Licença prêmio. Quando o indivíduo, ele realmente goza essa licença, ele se afasta, ele vai receber a remuneração dele normalmente. Isso aqui é salário de contribuição. Ele fica 3 meses afastado, sem trabalhar, né, tendo direito a essa licença prêmio remunerada, é salário de contribuição. Se ele converte em dinheiro, ele diz assim, eu não quero me afastar de licença prêmio. Eu prefiro, tá, na medida em que isso seja possível, onde ele trabalha, eu prefiro, em vez de eu me afastar 3 meses de licença prêmio, eu prefiro vender essa licença, transformar em dinheiro, tá? Aqui, viu, gente, ela vai ter caráter remuneratório e vai ser salário de contribuição. Agora, se ele for demitido, acontecer uma rescisão, e ele tiver a perda, porque foi mandado embora, a perda da opção entre o gozo da licença e a conversão em pecúnia, ele foi mandado embora e ele realmente, ele até gostaria de ter se afastado, mas por particularidades do trabalho não pôde se afastar. O que vai acontecer com ele? Ele perde a opção, onde a perda da opção, tá? É preciso que haja uma reparação. Ele não pode escolher entre se afastar de licença e receber o dinheiro. Ele vai, no caso de rescisão, ele vai ter a licença, o valor da licença vai ser indenizado. Como ele vai receber esse valor sem opção, vai ser uma licença prêmio indenizada, ela só acontece na rescisão,
ela não é salário de contribuição, tá? Vamos lá. E é interessante porque, assim, o parágrafo 9º, ele começa assim, não integram o salário de contribuição exclusivamente. Aí vem A, B, C, D, pá. Aí, de repente, me aparece aqui outras indenizações, bem amplo, desde que expressamente previstas em lei. Então, daqui a gente tira o seguinte, a regra é indenização não é remuneração, não é salário de contribuição. A única rubrica paga trabalhador que tem o nome de indenizada, aviso prévio indenizado, é salário de contribuição, a única. Demais indenizações, desde que previstas em lei, não são integrantes de salário de contribuição. Nem o trabalhador vai contribuir e nem a empresa que tem como base a remuneração do trabalhador vai contribuir sobre as indenizações. Vamos lá. Bom, não é salário de contribuição a parcela recebida a título de vale-transporte na forma da legislação própria. Então, temos a Lei 7.418, que instituiu o vale-transporte, que o empregador, pessoa física ou jurídica, antecipa ao empregado para utilização efetiva em despesas de deslocamento, residência, trabalho e vice-versa, através do sistema de transporte coletivo público, urbano ou intermunicipal e ou interestadual, com características semelhantes aos urbanos, geridos diretamente ou mediante concessão ou permissão de linhas regulares e com tarifas fixadas pela autoridade competente, excluídos os serviços seletivos e os especiais, tá? O vale-transporte concedido nas condições e limites definidos nesta lei, no que se refere à contribuição do empregador, não tem natureza salarial nem se incorpora à remuneração para quaisquer efeitos. Não constitui base de incidência de contribuição previdenciária ou de FGTS. Não se configura como rendimento tributável do trabalhador. A concessão do benefício, ora instituído, implica a aquisição pelo empregador dos vales transporte necessários ao deslocamento do trabalhador, tá? E o empregador, ele participa dos gastos de deslocamento do trabalhador com a ajuda de custo equivalente à parcela que exceder a 6% do seu salário básico. Então, significa que o transporte não é totalmente custeado pelo empregador. O trabalhador também vai custear uma parcela do transporte, tá? O decreto 95.247, ele regulamentou essa lei 7.418 e ele tem essa seguinte disposição de que é vedado ao empregador substituir o vale-transporte por antecipação em dinheiro ou qualquer outra forma de pagamento, ressalvado o disposto no parágrafo único. No caso de falta ou insuficiência de estoque de vale-transporte, necessário ao atendimento da demanda e ao funcionamento do sistema, o beneficiário será ressarcido pelo empregador na folha de pagamento imediata da parcela correspondente quando tiver efetuado por conta própria a despesa para o deslocamento. Então, num primeiro momento, tendo em vista essas disposições, o vale-transporte só excepcionalmente poderia ser pago em dinheiro, porque não haveria vales disponíveis para que se fornecesse, tá, essa utilidade ao trabalhador. Entretanto, o que acontece? O Supremo Tribunal Federal entendeu, tá, que a cobrança da contribuição previdenciária sobre o valor pago em dinheiro a título de vale-transporte, que efetivamente não integra o salário, afronta a Constituição em sua totalidade normativa. Então, nós temos decisão do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, mesmo pago em dinheiro, o vale-transporte não é considerado integrante da remuneração e não é salário de contribuição. Muito bem. Nós vamos parar aqui e na próxima aula seguimos ainda com parcelas não integrantes do salário de contribuição. Até lá!